bem-vindos a mais um Supply Talks. E hoje iremos falar sobre muita coisa legal na área de compras, pessoal. Iremos falar sobre um pensamento diferente. Será que a gente precisa usar muito mais dados e ter muito mais automação na área de compras ou não? Esse é o grande tema de hoje que a gente vai. E para falar nisso comigo hoje, temos um novo co-host do nosso Supply, Caio Montanher. E aí, Alex, Caião, tudo bem? Muito bem-vindo. Caião, que é nosso professor, trabalha aqui com a gente há muito tempo, certo, Caião? Exatamente. Vamos nos divertir hoje aqui no Supply Talks, né, Caião? Não tenha dúvida, eu acho que a diversão nossa vai ser transbordada para quem estiver assistindo agora. É isso aí. Pessoal, não esqueçam, sigam a gente lá no YouTube, compartilhem, e eu tenho certeza que esse episódio vai ter muito insight para você compartilhar, Compartilham, siga a gente, vai lá no Spotify, Deezer, YouTube e fiquem à vontade, beleza? E o nosso convidado de hoje para falar sobre essa questão de dados, automação, tecnologia é Leonardo. Léo, seja muito bem-vindo. Alex. Prazerzaço estar com você aqui. Prazer é meu, valeu pelo convite. Espero conseguir acompanhar essa dupla acelerada aí. Que isso, vai ser difícil hoje. Temos 3 caras que podem competir em Fórmula 1. Mentira, né? Fórmula 1 não é pra tanto, né, Caio? Eu acho que bem menos, né? E eu tô bem impressionado. Eu acho que sim. A gente pisa fundo no kart. A gente pisa fundo. E aí, claro, é melhor assim, né? Afinal de contas, quem é que não vive num mundo acelerado, né? A gente vai dar o conta-gotas aqui do jeito que o povo pede. É isso aí. E, obviamente, eu não vou me atrever a te apresentar, eu quero que você mesmo se apresente, mas é óbvio que a minha primeira pergunta, durante a sua apresentação de quem você é que você é formado em contabilidade, que tem tudo a ver com a área de compras e tecnologia. Então se apresente e explique essa formação. Na verdade é pior. Na verdade eu me formei primeiro em Direito, então eu sou advogado, né? Então já vem uma formação ruim aí na conta. Perdão, os meus amigos e colegas advogados. Tem muitos ouvintes advogados, cara. A gente tem o Confeb, meu Deus. Eu brigo com a classe, porque realmente tanto que eu saí da advocacia, né? Então trabalhei muito tempo, Alex, com direito tributário, direito societário. Depois eu me enveredei para essa parte contábil, né, e financeira de empresas, me especializei em fiscal, controladoria, ou seja, tudo que é bucha, né? Tipo, eu passei 7 anos fazendo coisa que ninguém quer fazer, né? Empreendi em ramos mais tradicionais, fui sócio de empresas de intralogística, locação de maquinário, chão de fábrica, técnico de manutenção, isso tudo na minha vida pregressa, ainda em Recife, né? Pelo sotaque que vocês estão percebendo. Eu jurava que era paulista carioca. Eu imaginei que fosse daqui da Moca mesmo, né? E aí, depois desses 7 anos, mais nesses ramos mais tradicionais, né, mais ali engessados, eu resolvi me mudar para São Paulo mesmo, procurando mesmo um mercado maior. Eu gostava da aceleração da cidade, né? A gente estava falando aqui em velocidade, sempre me considerei um cara um pouco acelerado, mas foi aí que eu percebi, quando eu cheguei aqui em 2018, que eu não era tão acelerado assim, né? Eu ainda tinha uma longa jornada aí nessa corrida de Fórmula 1 para perseguir. Eu acabei me enveredando para o mercado de tecnologia, arrumei uma oportunidade na startup, comecei a ver esse mercado meio maluco, né, de crescimento exponencial. Eu fiz, putz, eu quero... Esse é o caminho. Eu quero trabalhar com isso, e as idas e vindas da vida me levaram a conhecer algumas pessoas aqui que nos levaram a criar a Lincana, e aqui estou há 4 anos já nesse mundo maluco. A Lincana foi fundada, né, por você e por mais outras pessoas há 4 anos. Exatamente. E ali no final de 2018, início de 2019. Perfeito. Exato. Claro que eu já estou guardando aqui, né? Qual foi o efeito pandemia na inscrição de novos clientes para a Lincana, mas eu vou guardar isso para mais para frente, né? Mais para frente a gente fala. E aí entra você como uma lógica dessa tecnologia, com todo esse background de direito e contabilidade, e não necessariamente você usou esse background, você usou talvez outras competências, foi para essa veia sua empreendedora e entrou no mercado, né? Vou chamar de mercado assim, de compras, de procurement, onde já existem players nacionais e multinacionais bem consolidados, digamos assim, né? Verdade. Já existem players bem consolidados no mercado. E você entrou para se posicionar, mas com uma cabeça, digamos assim, ou um mindset, ou uma proposta diferente da proposta de simplesmente fazer um sistema que a gente chama de e-procurement, ou um sistema de SRM. Você entrou com uma proposta um pouco diferente do serviço, e a gente queria entender qual é essa proposta do serviço para depois a gente começar a falar de futuro. Como que isso vai se desenhar no futuro e por quê? Boa. Acho que uma coisa legal de contar é que todo mundo acha que muitas dessas coisas são bastante planejadas, né? Eu poderia chegar aqui e dizer, olha, Alex, lá em 2018 eu sonhei, né? I had a dream, né? Martin Luther King baixou, cheguei, falei com a galera que eu vi na rua, olha, vocês, eu tenho um sonho, vamos criar e tal, e daí veio a Lincana. E não é bem assim, na verdade, não é nada assim, né? Tipo, o que na verdade aconteceu no início foi algo... A gente nem começou trabalhando diretamente no mercado de procurement, você falou, né? Meu background direito, contabilidade. Na verdade, os meus atuais co-founders,
eles estavam trabalhando, eles já tinham tido startups, já tinham vendido, eles eram até do mercado de eventos e ingressos, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece a Simpla, eles eram o maior concorrente da Simpla, que comprou eles ali no final de 2016, início de 2017, e eles estavam testando uma coisa que ia resolver o problema de advogado e contador, que era esse negócio de emitir certidão negativa para a empresa. Pô, é muito chato, a gente tem que ficar emitindo certidão, é na mão, vai um bocado de site. E eles me contaram essa história, só que eu tinha a experiência de ser fornecedor de grandes empresas, e eu sabia que esse processo era mega bucha pro fornecedor, porque era eu que estava lá usando os e-procs e os caras me pedindo um checklist gigante, 40 sistemas pedindo a mesma coisa. Eu fiz, contador e advogado não vai dar muito dinheiro não, porque eu conheço a minha classe, eles vão matar vocês de fome, mas tem um tipo de relacionamento que usa essa mesma informação, que é essa parte de compras corporativas, né, que eu, sendo bem sincero, eu não conhecia também, eu não sou insider do mercado de procurement, mas eu acho que tem uma oportunidade legal para vocês atacarem aí. Ele fez, hoje, então conta aí para mim essa história melhor, tal. A gente foi tomando uma cerveja ou outra. E ele fez, bicho, tu não quer tentar validar isso aí com a gente, não? E aí, quando eu me juntei à Lincana, a gente não era nem uma solução de procurement propriamente dito. A gente estava no mercado de compliance, né? Certidão negativa, background check e tal. Mas quando a gente foi ampliando um pouco essa visão e percebendo que compliance era uma parte muito pequena desse processo, a gente viu, não, compliance é uma parte dos dados que uma organização maior precisa, e a gente está falando de que tipo de dado. A gente podia ter ido para compliance tipo cliente, funcionário, fornecedor, mas a gente escolheu um caminho que estava ali mais gente gostando do que a gente estava fazendo, que era dados de fornecedores. E a gente fala de compliance, fala de dado de avaliação, a gente fala de dado de cadastro, dados hoje de ESG, enfim, esses dados são infinitos e as aplicações também são infinitas. Justo. E foi a partir dessa visão que a gente concebeu o que hoje a gente chama de Lincana, né? Que é, para a gente, um software de gestão de fornecedores em rede, ou seja, para o termo gringo seria SRM, né? Que é o patinho feio lá, o primo pobre do CRM, que está todo mundo mais acostumado, mas no mercado de supply, o Supplier Relationship Management é um tema que tem ganhado cada vez mais força, tem ganhado cada vez mais agenda, principalmente nesses últimos anos de crise, disrupção, pandemia, e é onde a Lincana aí tem batido forte, principalmente aqui no Brasil e América Latina, nos últimos 4 anos também. Perfeito. E suprimentos, claro, né, em momento de aperto, de comoditização, a empresa vai buscar não tanto no faturamento, né, que é a relação com os clientes, mas junto aos fornecedores. Por isso a importância do CRM tão grande, cada vez maior, né? A gente tem que trabalhar custo, e não só custo, tem que homologar mais novos fornecedores, a pandemia ensinou que muita gente acaba quebrando, enfim, essa lógica de linkar, o nome é incrível, né? Lincana faz todo sentido, assim. No momento desse é fabuloso, assim. Parabéns até pela escolha, muito bom. Massa. Eu acho que esse é um ponto legal, tá, Caio? Porque o Alex perguntou, né? O que é que vocês estão fazendo e o que é que isso é diferente do que as pessoas já estão fazendo, né? Então, eu gosto muito de pegar... Na verdade, eu não falo nada. Eu fico roubando as ideias dos outros e falando e dando meio que um pouco da minha interpretação para esses fatos. Mas tem uma pensadora em procurement que eu gosto muito, eu adoro os livros dela, os artigos dela, os webinars dela, que chama Louise Epstein, que é uma sócia da Kearney. Inclusive, ela vai ser keynote no evento que a gente está organizando agora aqui esse ano. Espero vocês lá também, 21 de outubro, aí, save the date, depois a gente fala mais sobre isso. Mas ela fala muito dessa ideia de uma nova era de procurement, né? Mas é por que ela defende isso, né? Porque nova era pela nova era, tipo buzzword, né? A gente pode falar o dia todo aqui transformação sobre digital, aí, tá atropelando. Todo mundo fala, né? Mas o que ela falou vem muito do nosso contexto aqui dos últimos anos. A gente sofreu muito com as últimas crises, né? Daí eu falo pandemia, guerra, crise inflacionária, Brexit. E a verdade é que boa parte das organizações de procurement não estavam muito preparadas ou não responderam tão rápido, né, como poderiam, né? A gente viu muita gente tendo shortage aí de máscara, álcool em gel. Quando decidia comprar, já as aprovações demoravam tanto que estava em falta de novo. Justo. Então a empresa ficava parada, o pessoal não tinha nem Zoom ainda contratado, a infra de dados para fazer call não existia. E teve muita empresa que sofreu, teve prejuízo, muita gente quebrou nesse meio do caminho. E ela atribui muito isso a essa visão atual ainda, né, de procurement. Não é só no Brasil, tá? A gente normalmente sempre acha que a gente está muito atrasado em relação ao mundo. Isso é verdade em alguns aspectos, mas ainda é uma visão que ainda domina muito o procurement do mundo, que é essa visão que compartimentaliza, né, que uma palavra difícil agora, todas as informações que uma organização de compra precisa, né? Então, o Alex começa a criar a empresa dele, aí ele implementa um RP, porque ele precisa gerir contas a pagar, contas a receber, estoque, financeiro, etc. fala mais alto, né? Você precisa controlar as Só que o Alex está ganhando dinheiro pra caramba. A empresa dele não parou de crescer. Aí ele fala, não, agora eu vou contratar um in-procurement, porque minha organização de compras precisa de governança, 3 cotações e saving, cadeia de valor, tal. Eita, mas agora eu preciso também fazer gestão de risco. Então, vamos contratar uma solução de gestão de risco, aí análise financeira, análise de compliance, isso. E agora tem...
E quando o cara vê, o cara está usando 78 sistemas... Desamarrados. Né, que não conversam entre si. E aí você começa a olhar para o seu time e seu time está completamente inimigo das soluções que estão ali na frente. Quando você fala com o comprador, ele fala, eu estou usando meu eProc porque me obrigam a usar, mas se dependesse de mim, eu não queria estar usando esse negócio, porque não me gera valor. Por quê? Porque essas soluções elas tendem a não entregar os dados que alguém precisa para tomar uma boa decisão. A gente estava falando em velocidade, né? Então você precisa de dado bom, de qualidade, em tempo real, para você ter um insight e falar, não, esse fornecedor não é bom mais para mim, eu quero buscar um novo fornecedor, e você não tem meses para tomar essa decisão. E hoje esse cenário não está entregando na velocidade ou na qualidade que a gente precisa. Por isso que a gente sofreu tanto com a crise. Por isso que procurement, como nas palavras de Epstein, precisa se reinventar e acompanhar essas tendências de outros mercados. Né? A gente estava comentando aqui um pouco antes que o e-commerce já faz isso muito bem. Uma Amazon da vida hoje, ela conecta tudo, você tem uma experiência única no único provider e, magicamente, o Jeff Bezos entrega na casa do Caio 24 horas depois, qualquer coisa que ele pede praticamente, principalmente se tiver Amazon Prime. Né? Mas a gente pode citar vários exemplos. Apple com smartphones, né? O próprio CRM já tem uma Salesforce que faz isso muito bem. Sim. Estamos precisando chegar nessa era em procurement também, sabe? Eu acho que aí você falou duas coisas importantes. Né? Uma é esse avanço que a gente precisa chegar, e a outra que é ter um novo mindset, né, comportamental das pessoas, do ser humano, que é tomar decisões baseadas em dados. Né? Porque isso ainda é muito difícil. Né? Sim. E isso é curioso, porque a gente acha que é difícil em procurement, mas na verdade é difícil em supply, que é difícil no marketing, que é difícil na área comercial. Você fala, não, cara, área comercial com Salesforce, por exemplo, com Pipedrive, com HubSpot, Zoe, o que quiser de CRM, né? Cara, continua sendo difícil. Ainda tem muito vendedor que não quer nem colocar o pedido lá dentro, de colocar o negócio, a oportunidade, e fala, puta, que saco, vou ter que cadastrar no meu CRM. Tem muito vendedor que vai para a reunião no improviso, porque ele é bom como ser humano, ele fala bem, e ele fala, cara, eu não preciso de muito dado para tomar decisão, na verdade, eu preciso atuar muito bem durante a reunião. Ele confia, né? Ele confia nesse instinto dele, nessa competência própria. Né? E o comprador vai dar na mesma. Né? Então, acho que tem uma coisa muito grande aqui, que esse passo 1 é tomar decisões baseadas em dados. Será, né, Caio e Léo, que a gente tem isso no comprador porque a gente tem um mindset que a gente, no fundo, prefere, por muito histórico que a gente tem, é mais confortável tomar da nossa cabeça? Ou será que é porque não temos dados, na verdade, estruturados, e já que não tem a tal decisão, ou será que é um híbrido dos dois? Cara, não tenho dúvida nenhuma de que é um híbrido dos dois, e a gente agora só evidencia isso, né? Para pensar que os compradores, os melhores compradores que têm experiência em algum setor específico, eles têm carregado um legado de conhecimento tácito que ele acumulou sobre quem são os fornecedores homologáveis, confiáveis. Ele monitora ali no ecossistema dele, que ainda é muito micro, né? Sobre o que deu certo, o que deu errado, e isso ajuda ele a tomar melhores decisões do que um novo entrante comprador, né? Um comprador júnior, um assistente. E aí, quando a gente para pensar que alguém pela primeira vez, como o Jeff Bezos fez em algum momento, como a Apple fez em algum momento, como a gente tem agora aqui nesse olhar que a Lincana está colocando à mesa através do Léo, provavelmente esse ecossistema ele nasce, né, para a gente parar de confiar tanto nessa função tácita e tê-la expressa e atualizada. Né? Então nasce o banco de dados, mas por ser um problema híbrido, eu acho que a gente ainda tem o problema da cultura de transformação digital, que não é exclusivo dos compradores. Não, e a Lincana vai ter que convencer a esse bom comprador que tem performance de que tem um caminho novo. Né? O que você tem sentido em relação a isso? Daqui a pouco a gente fala sobre a próxima compras do futuro aí. Eu concordo muito com o Caio. Eu acho que a gente tem que separar em duas partes, talvez, essa ideia. Né? Primeira ideia de que sim, né? Tipo, é um problema da pessoa, mas também muitas vezes é um problema do contexto da organização em que essa pessoa está inserida. Né? Um homem é um produto do meio, né? Então a gente tem isso há séculos lá, já essa ideia. E por que eu estou separando? Assim, na Lincana, eu até escrevi um artigo interno que eu falo muito dos 5 estágios de maturidade de procurement, que conta muito essa história. Né? Então, muitas vezes, o comprador, quando ele está lá no estágio 1, a gente está falando de sobrevivência. Putz, e o procurement surgiu agora, o cara tá lá, bicho, tocando o dia. É pedido de compra, follow-up com fornecedor. Delegacia de compras, né? Pô, o negócio é chegar ao pedido que pediram. Exato. Ali, cara, exatamente. Só entrega ligado em aparelhos. Se não chegar o insumo, o material, o serviço, a empresa vai parar, não pode.
sobrevivência, cara. Não tem nem o que falar de dados num contexto como esse. Então, você não pode atribuir 100% do problema ao profissional, porque muitas vezes ele vai lidar com que as armas, né, as ferramentas que estão disponíveis naquela organização dele. Mas isso aí vai, obviamente, evoluindo, né? Então, à medida que essa organização ela vai se estruturando, agora já tem uma organização de compras centralizadas, já fala em procurement, né? Procurement é uma palavra legal, não é mais compra, né? Quem virou gente grande chama de procurement, porque compra já não é. E aí, para ficar bonito, já tem um e-procurement, um SRM. Aí já é o terceiro estágio, automação e digitalização de processos. Preciso de 3 cotações, porque se não tiver a terceira, meu head de procurement vai reclamar, tem que ter governança. E aí você vai invadindo outras agendas, porque a gente falou em dados, mas não é só dados, tá? Dados está muito ligado à ideia de agilidade, que a gente hoje precisa ter na tomada de decisão, porque a gente não pode mais só ter saving e redução de preços, né? Porque muitas vezes o problema não é o quão barato ou quão bom fornecedor é. O problema é que aquele cara está na Ucrânia e eu não sabia disso, e aí chegou uma guerra lá, parou o insumo principal da minha empresa e agora a minha operação parou porque o procurement não tinha visibilidade do risco geopolítico, geográfico que aquele fornecedor tinha. E eu diria que, além dos dados, tem uma grande mudança comportamental que também faz parte. Na Lincana eu prego muito isso, né? Que é essa visão de um novo perfil de profissional para uma nova organização de procurement. A gente chama isso do comprador do futuro, né? A gente bate muito, tem um hashtag comprador do futuro, eu vivo escrevendo sobre isso, porque esse profissional ele também tem que estar atento a uma mudança comportamental do consumidor que impacta não somente a área de vendas, né? Não é o RH, não é operações, mas também a organização de compras. E essa mudança comportamental está ligada a uma agenda ESG, que eu acho que também é muito buzzword, pouca gente entende de fato o que são mecanismos eficientes de tratar essa agenda dentro do seu contexto, que é principalmente temas de sustentabilidade, responsabilidade social, diversidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente vive, acho que todo mundo aqui sabe, né, uma cultura de cancelamento. Então, o que é que acontece? Né? Se uma empresa não abraça determinada causa ou se posiciona de uma maneira incorreta, pelo menos do ponto de vista do consumidor, o tribunal que vai julgar não é o judiciário. É o Twitter, é o LinkedIn. Vai chegar lá e dizer, porque nisso aqui, Black Lives Matter. O Starbucks chega lá e fala, nenhum manifestante pode entrar na minha loja. O cara, como assim? Racista, boicote global, uma semana, uma confusão danada. E aí, esse comprador do futuro, à medida que a organização dele permite, ele também tem que exigir isso, né? Porque se ele aceitar o fato que ele vai passar o dia fazendo follow-up de pedido e fazendo trabalho manual e operacional, também ele tem um pouco de responsabilidade nesse processo. Justo. Ele não só vai precisar entender como aplicar esses conceitos dentro da organização dele, mas também o perfil desse novo profissional abraça isso na vida pessoal, né? Tipo, o cara da minha geração, talvez não minha geração, porque eu já sou um pouco mais velho, né? Mas as gerações que estão vindo aí já são pessoas que já tendem a, por exemplo, eu não vou consumir isso aqui porque tem um produto de origem animal e eu sou vegano. Né? Isso está cada vez mais comum e nossos pais e avós não tinham isso, né? A Coca-Cola fez um estudo específico que 49% dos consumidores de Coca-Cola tendiam a consumir mais produtos da Coca-Cola porque descobriram que ela tinha um programa de diversidade de fornecedores, por exemplo. Putz, como isso era impensável há 20 anos atrás. Não, e falando, Léo, na verdade, você falou sobre o ESG, né? Que é um buzzword dos mais atuais do momento aqui, 2022. Eu fui um crítico, mas não crítico pelo que tem que fazer, porque eu sou super a favor do ESG, mas eu fui um crítico dessa buzzword há 10 anos atrás e há 5 anos atrás, porque era muito buzzword e não tinha realmente alavancas práticas, né? Como o Léo colocou agora. Mas agora, a alavanca prática a gente está criando, eu concordo com o Léo. O fato é que, para mim, eu não uso mais ESG como buzzword. Ele é uma realidade de fato, justamente porque você acabou de falar. Porque hoje o consumidor, para mim, tem 3 grandes alavancas. O consumidor troca o poder de escolha e decisão se você não for ESG. Isso era inimaginável, então esse é um motivo. Segundo grande motivo, grana. Por que o segundo grande motivo é grana? O segundo grande motivo é grana pelo seguinte: você precisa dar resultado. Se tiver capital em bolsa com o mercado aberto, já existe índice de bolsa que o índice de sustentabilidade está com valuation ou está com uma cotação da ação mais alta do que o índice que não tem. Tem VC, captação de crédito também acaba tem afetando. VC que só investe em empresa e que aí, tem mais. Exato. O valuation aumenta e venture capitals, private equities só entram em empresas que estão. Então o dinheiro está tomando conta. E a partir daí, meu amigo, quando o dinheiro está mandando negócio, eu vou ter que fazer. Vai virar regra. E terceira coisa que eu acho fundamental foram criadas metas
que se tornaram públicas. E a partir do momento que você começa a compromissar a meta pública, a pressão vai vir. Sim. Então, todo mundo se comprometendo. Até 2050, zero CO2. Até não sei o quê. É governo, organizações mundiais, é a própria empresa, vem da multinacional do headquarter. Então, criou-se uma atmosfera que não é mais buzzword, né? Sim. Ele já é uma realidade. Agora, como jogar isso na prática? Cara, então, eu pensando nisso, eu acho que é incrível a solução que a Lincana traz, porque eu fico imaginando, o teu fornecedor Tier 2 fez alguma coisa que você não tem como monitorar de maneira não funcional, né? A gente tem que criar uma inteligência em compras gigantesca, capturando todos os efeitos e riscos e atualizando isso, e é praticamente impossível. Se você for, enquanto empresa, sozinho tentar fazer essa captura e transformar isso em valor para tomada de decisão internamente, você precisa de uma outra área de compras. Ou seja, o único jeito de resolver isso é em efeito rede. E pelo que eu entendi, é exatamente uma das coisas que a Lincana traz, certo? Agora vamos explicar, né, pra galera entender. Fala, pô, legal, qual que é essa proposta desse novo mercado de compras? Qual que é essa proposta de, vamos chamar, de disponibilizar informação de uma maneira mais fácil? Como que cria essa rede? Explica um pouco mais. Boa. Eu acho que isso vem do contexto que a gente vem falando aqui, né? A gente vive num mundo de caos, disrupção, crise. A gente não tem tempo, né? As decisões precisam ser tomadas muito rápido. Então, essa agilidade é uma exigência do mundo atual para as organizações de procurement. Resiliência também é uma exigência, né? Ou seja, se a gente não se preparar para riscos, né? Não se preparar para ver o que pode quebrar um fornecedor nosso do dia para a noite, provavelmente a gente vai sofrer, mesmo que ele seja o melhor fornecedor, o fornecedor mais barato. E agora, a agenda ESG, né? Que vem com força. Eu diria que esse é o tripé que a Lincana hoje olha como prioridade para uma solução como a nossa gerar valor. Porque toda a solução de procurement digital, a Epson fala muito nisso, né? Ela precisa gerar insights por meio de tecnologia sofisticada, criando valor em determinados aspectos. E hoje não é mais só cost saving, isso é uma agenda, eu diria que do início dos anos 2000. Né, com a era, verdade ainda. É uma verdade, é uma prioridade. Sempre será, mas não é isoladamente, única. Mas não é única. Ela não vai resolver mais, a gente percebeu. Exato. Os anos mostraram isso. Né? Exato. Então é uma agenda que veio dessa era do strategic sourcing. Né? Então eu acho que umas soluções como o Coupa, por exemplo, capturaram muito bem, vindo com a era do cloud também, né, que escalou a ideia de soluções em nuvem, que também são muito mais rápidas nesse método expansivo do que aquelas soluções antigas on-premise, que muita gente ainda usa, que é a solução dentro da empresa, dentro do servidor da empresa. E aí o que a gente percebeu? Bom, esse é o contexto, né? Eles precisam dessas 3 novas coisas que não existiam há 15, 20 anos atrás. E qual é o problema hoje? É que estão lá soluções que não se conversam, tudo fragmentado, silo de informação, aquele portal interno de fornecedor que é da organização, a bolha. Como é que a Lincana pode mudar esse paradigma e não ser parte do problema, né? Não fazer mais do mesmo? E aí daí vem essa ideia do gestão de fornecedores em rede, né? Que esse em rede é exatamente esse diferencial. Bom, o que é que a gente precisa fazer? Fornecedor, pessoal, assim, até abrindo um parênteses, só faz coisas com 2 motivos ou com 2 motivações na cabeça. A primeira é, eu vou mandar a informação porque eu quero receber meu pagamento. Isso é um motivo. A segunda é, eu vou mandar essa informação porque eu quero mais negócio. Podem chiar, podem defender qualquer outra motivação, não é verdade. Se ele não vê 2 dessas coisas podendo acontecer, ele não vai sentir incentivo, ou ele só vai fazer se alguém colocar uma arma na cabeça e ameaçar essas 2 coisas que podem estar nele. Volta nas 2 coisas. Ou você... isso é vender mais ou pegar o pagamento que já vendeu. Exatamente. Bom, se você não atualizar seu cadastro, eu vou bloquear seu pagamento. Ele, beleza, eu vou Atualiza. lá. Isso aqui pode te ajudar a fazer mais negócio. Beleza, eu vou lá. Se ele não vê isso acontecendo, isso, fato, não tem como fugir disso. Só que hoje a lógica está remando contra isso, né? Porque o fornecedor ele é obrigado a entrar em vários sistemas, ou mesmo, muitas vezes o mesmo sistema, só que para compradores diferentes, e mandar aquele mesmo dado. Atualiza aqui teu cadastro, aí lá vai o cara e atualiza lá para aquela indústria. E aí, chega o outro cara da indústria de saúde, atualiza teu cadastro. Redundância completa. É o mesmo dado bancário, bicho, eu já mandei isso, eu já mandei meu contrato social. Não, vai ter que mandar de novo. E essa lógica domina, isso não só é uma péssima experiência de usuário, mas também, lembra que você falou, Caio, a principal prioridade é ter dados de qualidade, mas a gente está criando um contexto em que a gente desincentiva aquele dado ser de qualidade. Então, o que é que você tem? Dados obsoletos, dados desatualizados, dados que não servem a uma tomada de decisão. Pô, eu quero contratar aquela agência de marketing. Eu vi que a gente tem um aqui no nosso sistema que a gente contratou 1 ano atrás. A gente pode contratar de novo? Não sei se está ativa, não sei se está inativa, não sei se quebrou, não sei, porque eu não tenho uma maneira viva de atualizar essas informações. Não tinha. E aí vem a grande ideia da Lincana que conecta com essa visão de ecossistema, né? Então, bom, se um dos grandes problemas dessas organizações são dados de fornecedores de qualidade, se a gente conseguir padronizar esses dados e a gente conseguir mudar o paradigma,
Quando eu falo em mudar o paradigma, eu vou falar uma analogia para vocês. Quem aqui já ouviu falar no Open Banking, Open Finance do sistema bancário, né? Claro. Aquela ideia lá Tendência, de que realidade. o Banco Central viu lá que, é muito ineficiente o fato do o Caio ter lá o histórico no Itaú, 20 anos e fala, agora eu quero ser cliente do C6, né? Porque eu sou... Zero cadastro. Você é um cara moderninho, né? Você é um cara que agora quer das fintechs, tal. Chega lá no C6, você não carrega nada. Você Cartão não tem, de crédito de... do zero. Limite R$500 e é isso, o cara te trata como um indigente. Isso aí aí. o Banco Central fez, isso é extremamente ineficiente. Vamos fazer o seguinte, vamos centralizar os dados, o histórico do cliente na mão dele e eu dou autonomia para o Caio decidir se ele compartilha ou não o dado com o C6. Mas ele deixa de ser um dado do Itaú e passa a ser um dado do sistema bancário. E é essa analogia que a gente traz hoje para o mercado de procurement com essa rede, né? Com esse, eu brinquei aqui, com o LinkedIn de fornecedores e compradores que a gente está criando, que é a ideia do Supplier Open Profile. É o dado do fornecedor para ser compartilhado com múltiplas corporações e não mais o dado do fornecedor que agora é de propriedade daquela corporação. Isso é muito legal porque uma vez que eu mudo esse paradigma, eu gero um incentivo muito legal para o fornecedor. Estou dizendo para ele, cara, você compartilhou esse dado bancário, você atualizou esse dado bancário, eu te garanto não só que essa informação vai servir para centenas de corporações ao mesmo tempo, ou seja, você vai se relacionar, você vai receber seu dinheiro mais rápido. Era uma das duas coisas, né? Vários processos ao mesmo tempo, como você também abre um leque de infinidades que só dados podem resolver. Vamos dizer agora que uma corporação tem um programa de diversidade de fornecedores e ela está buscando fornecedores diversos. Para quem não sabe, não é diversidade e inclusão do ponto de vista de força de trabalho, né? Muita gente confunde essa agenda no procurement com RH, mas são fornecedores, por exemplo, controlados por mulheres, né? Controlado por grupos minoritários, como pretos, pardos, PCDs, indígenas. Só que essa corporação, para poder fomentar essa meta de spend diverso, ela precisa saber onde é que vai buscar essa empresa, né? Como é que eu acho um fornecedor desse? Então, Boa sorte em caçar isso na unha, né? Porque hoje a busca tradicional é indicação e o nosso amigo Google. e o Google. É lá que você busca, né? 90%, estatisticamente falando, tá? Tem pesquisas em relação a isso. Os outros 10% estão ali em marketplaces específicos para determinados segmentos, mas é muito pouco, né? O que a Lincana entende que é o futuro, né? Esse futuro de ecossistema, é que o comprador ele quer entrar na solução e falar, eu quero uma agência de marketing que seja diversa, controlada por mulheres, que me atenda no estado de Maceió, mas que seja bem avaliado por pelo menos 3 corporações, então ele fazer esse filtro e ter uma shortlist. Para você poder fazer isso, você vai precisar de muito dado, Caio matou a charada aí, você precisa de uma universalização, porque se o critério de diversidade da Ambev for diferente do da Cirela, você não consegue fazer com que uma cruze uma informação com a outra. Então, uma vez que você cria essa base, você precisa padronizar os critérios de busca, né? Essa universalização que a gente defende no Supplier Open Profile, ele queira ou não, é o nosso Open Finance para o mercado de supply chain brasileiro hoje, né? Um dos nossos grandes focos e um pouco de América Latina, porque uma vez que eu tenho esse critério universal, eu posso também auxiliar o comprador no sourcing de maneira rápida, né? Agilidade, com critérios de resiliência e com critérios de ESG. Então, eu mato esse tripé e aí sim, eu falo que uma analogia de Moneyball, né? Aquele filme lá do Brad Pitt, que ele fala, é assim que você muda o jogo. Você não passa, você passa a transformar as regras com que o jogo está sendo jogado. Cara, é como se fosse uma mistura de, né, nessa lógica aí, né, dando exemplos pessoa física, digamos assim, que é legal para a gente tangibilizar. É como se fosse o que você falou, um LinkedIn disponível ter o perfil no LinkedIn para alguém de alguma empresa que quer recrutar, né, e contratar alguém. Então, eu gosto mais do Tinder, porque essa aplicação, sabe, dele dá um match assim. Eu acho que o Tinder aplica melhor. É uma mistura, né? Tem um LinkedIn, Google e Tinder ali. E tem mais uma que eu ia dar. Essa é uma do LinkedIn, de falar, puxa, tá a pessoa, né? Você põe o seu perfil e as pessoas vão buscar você para te contratar porque gostaram dos parâmetros que você tem ali. Sim. No LinkedIn você faz os filtros, né? Sim, sim. Você faz o filtro. Há quanto tempo de experiência? Tem pós-graduação? Então, um LinkedIn. O Tinder pode ser uma outra lógica. Eu, como estou fora do mercado do Tinder, não tem explicação. É importante declarar isso, né? Estamos fora do mercado do Tinder, é só um exemplo. Respeito, mas eu não estou fora desse jogo. E outro... Não sou patrocinado, não sou usuário, né? E outro cara que eu fiz uma analogia aqui, que talvez seja uma mistura de tudo isso, seria tipo um TripAdvisor, né? Ah, sim. Né? Porque você tem no TripAdvisor, é muito comum hoje. Eu, por exemplo, ontem mesmo estava vendo um lugar que eu vou viajar, né? Eu gosto de correr, então vou ter uma corrida de aventura que eu vou fazendo, corrida de montanha. Já estava vendo um lugar lá, aí eu falando para minha esposa, né? Vamos ou não vamos comigo, né? Aí ela, não, primeiro eu quero ver o lugar. Aí você mostrou o quê? O TripAdvisor. Aí eu fui lá no TripAdvisor. Aí homologou, tal. Cara, eles têm que ver o quê? Foto, ler as avaliações dos outros. Justo. Ela olha a foto, olha não sei o que, olha isso aqui, e fala, não, aqui eu fico. Então, Cara, mas sabe uma coisa que me chama a atenção nesse mérito? Até o Moneyball foi um excelente exemplo, Léo. Se a gente parar para pensar que
até do ponto de vista de posicionamento competitivo, né? O nosso comprador, tendo acesso a esse banco de informações, ele pode montar esse strategic sourcing dele e tornar até a relação da empresa com o resto do mercado mais competitiva. Passa a ser trabalho de um time de procurement caçar competitividade aprendendo a fazer as perguntas certas. Porque uma vez que eu tenho informação, eu me relacionar com o mercado de uma maneira que seja mais estratégica, mais segura, que me permita ter mais previsibilidade, troca de dados com os nossos fornecedores, isso muda o jogo, tal qual no filme do Brad Pitt. E pensa que a gente hoje está desperdiçando muito dado. Esse dado, por exemplo, que o Alex falou, é um excelente exemplo. Por exemplo, o fato de eu ser um fornecedor da Ambev, por exemplo, é uma informação extremamente valiosa para mim, porque me dá muita credibilidade. Todo mundo, quando vai avaliar se a Lincoln é uma boa solução ou não, olha, track record. Sim. Quer ver com quem ela já se relacionou e É quão isso aí. bem Chancelado, essa né? galera avaliou. É isso aí. O problema é que esses processos hoje estão 100% fragmentados ou perdidos. Como é que você descobre isso? Nossa, Você entra no no site site. do fornecedor, Horrível. procura logo, vê lá as estrelinhas Ou o do depoimento. vendedor vai o vende- colocar o logo dentro do PowerPoint, do PDF, que Nossa, vai e te aí não é apresentar do na mesmo reunião. setor, aí tem que atualizar o PPT porque não é daquele setor, tem centenas de clientes que não estão no site. Imagina você pensar numa estrutura e numa ideia que essa informação ela tivesse padronizada de uma forma em que ela pudesse ser disponibilizada para outras relações de maneira, vamos dizer assim, universal e livre, né? Mas por que o comprador faria isso? Não é que ele tenha a ganhar com isso, é o efeito de rede. Do mesmo jeito que ele beneficia outros com aquele dado que está entrando dentro daquela rede, ele também é beneficiado por todos os dados que já estão na rede, porque ele está entrando meio que no mesmo critério, né? Perfeito. Óbvio, aí o pessoal vai falar, pô, Léo, mas será que isso é válido para todas as relações de fornecimento? Não, vai ter aquela relação de fornecimento sensível, sigilosa, daquele cara lá que vai produzir carro elétrico e tem um sensor, o chip que ele não quer que a corrente dele saiba, mas a gente sabe que para 90% do spend, essas relações não são sigilosas. Não é sigiloso qual é a agência de marketing normalmente que o cara usa, ou a solução de SRM, né? Eu tenho pouquíssimos clientes que vão dizer, não, essa informação não pode estar lá. Então, todo mundo se beneficia e, como você falou até, Caio, as demandas hoje tá uma dificuldade muito grande de olhar para o primeiro tier, né? Porque aí o cara fala, bom, eu tenho meta de spend diverso e eu vou ver quantos fornecedores na primeira linha ali podem me ajudar a bater essa meta. Mas aí o cara percebe, não, talvez aquele fornecedor não possa, mas eu podia incentivar ele a contratar esses fornecedores. E se eu tivesse essa visibilidade por meio de dados, tudo padronizado, eu poderia ver indiretamente aquele spend que iria compor a minha meta também. Perfeito. Mas hoje a gente está anos-luz de sonhar com esse mundo. Lá fora já começou-se a falar sobre isso, principalmente Estados Unidos e Europa, mas para isso poder ter chance de acontecer, essa revolução de dados, de universalização, ela precisa acontecer. Isso é uma briga, feito o Alex falou, também educacional. Muito cliente fala, portal interno é must, eu quero dado comigo, esse dado é meu. Eu falo, cara, isso, beleza, tem algum sentido nisso, mas isso é uma visão antiga, isso é uma visão ultrapassada que a gente já viu que não escala. O mundo é muito rápido. Você nunca vai conseguir ser dono de uma informação que tem tanto influência, né, de meios externos se você tentar viver dentro de uma bolha. E isso é uma discussão diária que a gente tem com essas grandes corporações, que são, consequentemente, nossos clientes também, né? Então, a agenda que a gente precisa de mais força e de mais gente patrocinando e brigando com a gente também, sabe? Sim. E fazendo analogia de novo, né? Você fala, puxa, eu, Alex, por exemplo, não quero ter um perfil no LinkedIn porque as pessoas vão ver minha informação, eu tenho um diferencial. Legal, a partir do que você não quer, você está fechado. Exato. Né, para alguém te procurar e te conhecer. Né? Você não quer dispor os seus dados disponíveis. Você pode ser É um cair hotel, do céu, né? Uma nova oportunidade de emprego. Isso aí, é um hotel não querer estar no Booking ou no TripAdvisor. Tem que respeitar, o cara não quer, tudo bem, mas ele também vai ter menos procura, vai ter só no site dele, né? Você pode dizer, não, meu currículo ele é sensível, né? Eu não quero compartilhar ele com ninguém, mas a chance de você receber uma proposta de emprego hoje sem LinkedIn, eu diria que ela é 95% inferior a quem de fato tem seu currículo atualizado, posta, né? Engaja, cria relacionamentos lá. Então a lógica é a mesma, a gente só está aplicando ela a um novo contexto de mercado, né? Olha, é interessante, porque você falou de como surgiu a ideia, né? Totalmente ali no MVP que vocês criaram e foi discutindo entre pessoas ali, tal. Como tá lá fora isso? Já existe alguém parecido hoje, depois que eles tiveram ideia? Porque às vezes a gente tem muita startup que vem para o Brasil que vem com a seguinte lógica: o cara viajou para fora por algum motivo, seja para estudar, deu certo, turismo ou fez ano sabático. Não, é muito comum, né? Muito o cara comum. traz pra cá, Cara, o cara olha e fala: nossa, cara, olha o que existe aqui, isso aqui é incrível. O cara pesquisa e fala: não tem ninguém no Brasil que faz isso. Bora. O cara volta para o Brasil Pitch, e fala: já era. vou fazer exatamente o que eu vi lá fora. Não foi o surgimento de vocês. Mas vocês já encontraram alguém que faz isso lá fora? Boa. E qual estágio de maturidade? Isso é uma pergunta bem legal, tá? Assim, acho que muita gente tenta, mais uma vez, né, romantizar muito a história, mas
eu conto essa história do para onde a gente deveria ir, porque por muito tempo eu construí uma Lincana que era parte do problema. Por muito tempo a Lincana era um portal interno de SRM para compradores que não tinha essa lógica imbricada de compartilhamento, de efeito de rede. E aí eu diria que esse eureka, assim, né, esse insight foi exatamente, eu estava ouvindo um webinar, né, dessa Eloise Epstein, né, que é uma dessas referências que vende, inclusive, que a gente está 20 anos atrasado. A mulher é tão avançada que ela prega, inclusive, o fim dos RPs. Ela fala, não é só dados, é porque se não tem dado é porque também não tem a experiência, então era melhor que a própria solução fizesse, e a RP não está com nada. Eu fiz, não, vamos com calma, que a gente não está preparado ainda para essa conversa. Mas ela, né? foi meio que ali janela de Overton, né? Ela abriu assim, jogou um negócio muito forte, né, no extremo oposto do que eu estava pensando, e eu fui estudar um pouco mais. Eu fui ler o livro dela, que ela escreveu durante a pandemia, que falava exatamente dessa ideia de que a gente vive num contexto em que 6 grandes soluções dominam o mercado, né? Aqui no Brasil, Niproc, a gente conhece principalmente o Ariba e a gente conhece também principalmente o Coupa, quando a gente fala de grandes corporações. Mas a gente também tem a Jager, Ivalo, a gente tem a Zika, a gente tem algumas soluções. E a gente tem as nacionais, Paradigma, Mercado Eletrônico, NIMBY, né? A gente tem isso os IPROCs que estão nesse posicionamento de processos, né, desses sistemas de gestão, só que alguns começaram a perceber que essa visão de ecossistema é o novo futuro, né? Vai ser o novo normal, quem sabe daqui a alguns anos, e começaram a se posicionar já indo nessa direção. Por exemplo, a gente vê um movimento muito forte lá fora do Ariba e do Coupa fazendo já esse movimento que a Oracle, por exemplo, que a Jager não está fazendo, por exemplo. E aí você perguntou de benchmarks, né? E a gente, quando eu estava olhando o que a solução da Lincana era, a gente começou a ver quais eram as soluções que seriam talvez os aplicativos, né? Ou os dados que empoderariam esse tipo de solução. Porque, mais uma vez, eu não entendo que a Lincana é um substituto do Ariba ou do Coupa. Ela é um empoderador de dados. Perfeito. E aí, Então, como você falou, como se fosse um power-up, né? Você pluga o enabler, né? esse enabler junto com o Coupa, Ariba, Paradigma, Mercado Eletrônico, por aí vai. E, inclusive, acho que a Epson tem um gráfico, é muito legal, que ela chama de gráfico aranha, né? Que ela, basicamente, ela monta essa ideia de ecossistema. Então, ela coloca ali esse hub central, né? Essas soluções de PROC mais especializadas no meio, e ela mostra como os aplicativos, né? Soluções de sourcing, spend analysis, pagamentos financeiros, enfim, tem N aplicações se conectariam a esse hub de maneira muito mais fácil do que hoje, né? E aí, quando a gente olhou, eu vi esse gráfico aranha, eu vi algumas soluções lá no que ela chamava de fundação de dados, né? Ou de rede de dados de fornecedores. E aí, a gente viu alguns benchmarks lá fora, por exemplo, de uma solução chamada Tealbook, que é uma solução de Data Foundation canadense, que tem muita força nos Estados Unidos e também na Europa, que ela tinha exatamente essa premissa. Olha, dado de fornecedor precisa ser uma base viva e a gente vai atualizar essas informações constantemente e alimentar essas plataformas de compras com dados vivos, né? Já que essas soluções sofrem com esse tipo de paradigma. E aí, quando eu vi isso, né, eu fiz, mas aqui no Brasil a gente tem uma vantagem competitiva muito maior. Porque esse pessoal, eles estão fazendo, na verdade, quando eles vão criar uma empresa fornecedora, um perfil de um fornecedor, eles não têm uma base onde buscar essa informação. Eles têm que ir lá, procurar o site do fornecedor, scrap de dados, arrancar o logo e meio que fazer aquilo de uma maneira muito custosa e muito demorada. Só que eu fiz, mas aqui no Brasil a gente tem uma realidade em que a gente tem dados abertos de toda a base de dados da Receita Federal de todas as empresas do Brasil. Então, hoje a Lincana pode criar, do dia para a noite, esses 21 milhões de informações de fornecedores com dados básicos já de cadastro, endereço, sócios, administradores. Que pelo menos o onboarding já acelera, né? Muita coisa, na verdade, porque muitas dessas demandas, às vezes, eu estou com um sistema que eu não sei qual o contato válido para entrar em contato com minha base de fornecedores. O detalhe, às vezes, é uma premissa muito inicial, sabe? E aí, quando a gente viu essa solução se posicionando para criar essa rede compartilhada, e que isso era um mercado gigantesco lá fora. E a gente percebeu eles endereçando temas também, como, por exemplo, a agenda ESG, né, que é uma coisa que está começando a acelerar, quando eu falo de procurement, né, porque ESG eu acho que até em outros cenários, de RH, diversidade da mão de obra, isso eu acho que já tem até uma força maior em grandes corporações. Em procurement ainda é uma agenda nova. Tirando a parte de meio ambiente para as indústrias, que já tem uma agenda forte, né, carbono, essa parte, por exemplo, de diversidade, inclusão de fornecedores, tem muita gente que não sabe nem o que é direito. Quando a gente viu eles padronizando esse tipo de coleta e universalização de informação, foi ali que eu vi, eu acho que está aqui o pulo do gato, está aqui o que a gente poderia fazer de diferente, porque, sendo bem sincero com vocês, tinha gente que me perguntava, Léo, mas o que é que a Lincana, só um ano e meio atrás, o que é que a Lincana tem de tão diferente com essa e essa solução? O que é melhor, né? E eu ficava, automatização, isso aqui, simplificação, é mais bonita, cool, é startup, mas eu sabia que no limite eu não estava fazendo algo tão diferente assim. E agora eu tenho uma certeza muito grande que a gente está fazendo algo bem diferente e alinhado com as
do que, vamos dizer, as tendências ou as necessidades que esse novo comprador, esse comprador do futuro precisa, né? Legal. Perfeito. Agora, o interessante disso aí, Léo, é o seguinte. Tem uma expressão que a gente usa, que não conhece bem a expressão no mercado, né, que é o first adopter, né? Tem o early adopter, tem o first adopter, né? O early adopter é aquele cara que adota uma solução no mercado inteiro. Não tem, mas já tem alguns que praticam e você está sendo os primeiros a entrar. Entusiasta da tecnologia, o cara que cria né? um negócio, né? No Brasil, me parece que essa ideia de rede, de ser esse TripAdvisor / LinkedIn e coisa do gênero que a gente já deu de exemplo, seja quase como first adopter, né? Certo ou não? Confere? Sim, é uma visão realmente bem nova que a gente pode, inclusive, estar fora de time, né? Pode eu não só estar errado... A minha pergunta é justamente essa. Como que você enxerga, em termos de estratégia para vocês, ser first adopters tem vantagens, mas tem dificuldades? Por exemplo, para isso ficar legal pra caramba e tracionar absurdamente, você vai precisar de volume, a galera vai ter que estar todo mundo junto com você. Como que vocês traçam uma estratégia sabendo que vocês são, no mínimo, early adopters, se não for first Antes adopter? até do Léo responder, eu vou colocar um tempero na pergunta, que eu estou me segurando aqui. A gente falou do CRM, mas uma das lições aprendidas que até hoje a dor do CRM é eu preciso do vendedor, no caso, ativamente imputando as informações. Se eu tiver que ter do comprador ele ativamente adicionando tarefas ao dia a dia dele, fica difícil. Então, se a gente conseguir fazer isso passivamente, melhor. Isso é parte desse mato alto que o Alex está dimensionando aqui. Então, e aí, como é que fica essa função de mato alto? Eu vou partir aqui minha resposta em duas partes, né? Tipo, para endereçar isso que vocês falaram. Isso que o Alex falou é um dos grandes desafios de qualquer empresa de tecnologia ou de startup, né, que quer se tornar um business muito escalável, né? Tem até um livro que se chama Crossing the Chasm, que ele fala muito desse gráfico de crescimento, né, em que a gente vai ter esses early adopters, a gente vai ter lá... Mas precisa cruzar. O pessoal que usa, para poder cruzar tem e chegar na galera mega conservadora, que só usa depois que vira tem que solução, dar o pulo do buraco lá do carro. Vira a solução paradigma, né? Tem uma citação que é uma verdade em B2B Enterprise, que é o mercado que a Lincana está hoje, né? Ninguém é demitido por contratar a IBM, né? Tipo, se você não quer colocar o seu na reta, você pega uma das marcas mais famosas, porque se der problema, né? Pode falar da merda, aqui não tem problema falar isso. Ouvindo aí. A gente falou de Tinder já, então pode. Então, se der problema, o pessoal fala, não, a culpa é nossa, porque essa solução funciona nas maiores organizações do mundo, né? E esse paradigma que o Alex falou é um dos grandes riscos de você estar tentando criar uma disrupção, né? Porque, na verdade, Alex, a chance da gente estar errado, seja do ponto de vista de time, seja do ponto de vista de execução, seja do ponto de vista de mercado, é muito maior do que a gente está certo. Então, estatisticamente, eu estou errado, né? A minha chance de dar certo é, sei lá, 0,1%. Eu não digo errado, é forte. Estatisticamente está no risco. Estatisticamente, o risco de eu não conseguir que essa agenda escale num business gigante. Quando a gente fala de business gigante, eu estou falando de um business de $100 milhões, assim. São coisas muito grandes, né? Eu não estou falando de faz um negócio legal, tem ali 50 clientes e tal. Não, isso dá para fazer, mas a gente está querendo algo maior. Então, uma das coisas que a Lincana hoje faz dentro desse contexto, Alex, é que a gente precisa se posicionar de maneira muito forte, né? Hoje a gente tem um tempo de mercado e até marcas que estão hoje com a gente, que já estão gostando dessa ideia, entendendo essa ideia. E como a gente sabe que no mercado de procurement vocês fazem isso muito bem, né? Hoje a gente ainda tem um gap muito grande de conteúdo de qualidade. A verdade é essa. A gente evoluiu muito, eu diria que nos 5 últimos anos. A gente vem ganhando mais força nessa agenda, mas ainda é muito pouco se a gente comparar com o que acontece lá fora. Tanto em termos de eventos, quanto em termos de conteúdo. Então a gente fez, então, o nosso papel vai ser entrar aqui, porque a gente não está apostando no curtíssimo prazo, a gente precisa virar uma visão que provavelmente ela vai ganhar escala também no médio e longo prazo, a gente precisa começar a vender essa ideia e vender mesmo do ponto de vista de marketing, evento, conteúdo, e-book, discussão, painel, para a gente conseguir perceber e descobrir rápido também o quão errado a gente está, quanto isso escala em termos de números e em termos de empresas que compram essa ideia, né? E como é que a gente consegue fazer isso do ponto de vista de solução, né? Para não ser só uma coisa do discurso. Aí entra no que você falou, Caio, porque é aquele negócio, se eu continuar, beleza, o paradigma não é mais, sei lá, o fornecedor que vai imputar um determinado dado de várias vezes, mas agora eu vou jogar essa responsabilidade toda na mão do comprador e problema dele. Isso não é uma maneira tão inteligente de resolver esse problema. Então, quando a gente fala de dado hoje, principalmente nesse contexto tecnológico que a gente tem uma realidade em que hoje coletar dados em escala é muito mais fácil do que era 5 anos atrás. Eu vou dar um exemplo que a gente acabou de falar de dados de CNPJ. Qual era o paradigma? Na verdade, me corrijo aqui. Qual é o paradigma? Se você vai cadastrar um fornecedor num ERP, por exemplo,
O paradigma ainda atual é que vai chegar lá um comprador, um analista de cadastro, e ele vai lá manualmente imputar as informações. Ou o próprio fornecedor vai receber um link, por exemplo. Ele imputa. Isso já é mais moderninho, tá? Porque nos RPs a lógica é que um próprio usuário era um usuário interno da empresa cadastrava o cara. Hoje já tem um link, o cara vai lá, o próprio fornecedor, vendedor, né, que está vendendo, vai lá e se cadastra lá. Formulário padrão. Isso foi uma solução do tipo, trabalho muito grande interno, vamos jogar. Para fornecedor, né? Claro. Só que aí sobrou... Afinal, bate uma das duas coisas, né? Ou ele vai vender mais ou vai receber o pagamento. Aí ele faz. Vamos deixar o fornecedor, que é o total interesse dele fazer isso, não vamos ficar tendo esse trabalho interno. Mas ficou lá uma bomba na mão do fornecedor nesse processo de duplicação, não padronização que a gente estava conversando. Só que hoje, desde 2018, a Receita Federal ela disponibilizou essas informações de maneira pública, ou seja, quase 100 GB de dados de empresas e sócios que ela começou a disponibilizar semestralmente. Só que ela foi evoluindo, foi disponibilizando mais dados. Hoje a atualização dessa base é mensal. Então eu não preciso nem do fornecedor, nem do comprador, talvez para 40% dessas informações cadastrais preliminares, não só para entrega, tá? Para a atualização delas. Então eu já mudo boa parte desse paradigma. E a gente tem várias outras informações em que isso acontece. Informações de risco, né? Certidões negativas, aquela parte do Sintegra, aquela parte do compliance, a lista do portal da transparência, a atuação ambiental, processo criminal. Imagina não ser uma responsabilidade, um checkbox lá do fornecedor, que muitas vezes ele vai dizer, você tem alguém no seu quadro societário que é PEP? E ele vai dizer, eu não, vou dizer que não, sei lá o que é isso, não sei, pode ser que tenha, mas esse checkbox, ele ainda é uma solução ruim, né? Não é eficiente, porque quem garante que aquela informação é verdade? Agora, Caio, se você tem uma maneira eu diria que é um tripé, tá? Eu tenho dados que podem ser coletados e validados de maneira pública, e daí eu estou falando de bases públicas, governamentais, bases privadas, né? Tem um birô financeiro, eu tenho score de crédito, eu tenho muita coisa, tenho um tribunal de justiça que eu consigo coletar muita informação. Eu tenho os dados do fornecedor, que eu sei que eles são privados, eles por excelência, eles não estão disponíveis de maneira pública, mas tem maneiras inteligentes de eu coletar, por exemplo. Beleza, coletei uma vez um dado bancário, ele vale para vários compradores. Mas melhor do que isso, por exemplo, hoje eu faço validação automática de dado bancário. Se o fornecedor imputa um dado, eu não peço um comprovante bancário. Eu tento fazer um Pix na conta dele para descobrir se aquela conta está em titularidade. R$1, vai. R$1. O microdepósito que o seu cartão faz para descobrir se você está com cartão falso ou não. Hoje a Lincana faz isso para tirar esse overhead, tanto do fornecedor mandar um comprovante e o comprador ter que imaginar se é falso, se é fraude, ele ter que cruzar. Tecnologia veio para escalar isso. E eu diria que tem uma terceira informação útil que ele precisa padronizar, escalar, que é a informação do comprador daquela relação com o fornecedor, que é aquilo que você falou, Alex, quando você falou da analogia do TripAdvisor. Saber que aquele fornecedor fornece para aquele comprador é uma informação muito legal de saber. Saber se aquele comprador avalia bem aquele fornecedor também é uma informação. Saber quanto ele gasta com aquele fornecedor no limite, pelo menos estatisticamente, é uma informação muito legal. Então, se você padroniza esse tripé e automatiza não só a coleta, mas a validação, porque muitas vezes a coleta precisa ser ainda manual, mas a validação não precisa. Eu não preciso fazer um cálculo de dependência financeira do fornecedor de maneira manual, se eu consigo subir um spend, né, de um lado e eu consigo também validar de maneira automática um faturamento de um fornecedor do outro. Aqui, ó, tá ali, então é nesse paradigma que a gente precisa trabalhar para que a gente não seja mais um e aí a gente vença também esse preconceito, porque não adianta você ser marginalmente melhor, tá? Se a Lincana é uma solução 10% melhor, 20% melhor, todo mundo sabe o custo que é mudar um processo de SRM dentro de uma organização de procurement. Muitas vezes não dá para mudar, a não ser que você tenha, vai ser 10 vezes melhor, 20 vezes melhor. Então a gente precisa estar focado em ser assim, uma experiência muito superior para justificar essa mudança, e está aí a nossa aposta também, porque se não for, não vai mudar. É muito difícil mudar, porque é aquele negócio, né? Uma faca de dois gumes. É muito difícil entrar com a solução de gestão enterprise, mas ao mesmo tempo, depois que você entra, você precisa fazer muita besteira para sair também. Sim, o custo de default, por isso que é uma discussão de longo prazo. Uma vez que a gente entra, a tendência é a gente escalar enquanto a gente conseguir escalar na nossa geração de valor também, sabe? Legal. Perfeito. E aí, o que você acha? Vamos pensar nesse cenário positivo. O que você, até dos seus estudos, ou que você acredita em visto, é o comprador do futuro nesse cenário? Ou seja, o procurement do futuro eu vou ter mais informações, eu vou conseguir usar dados para tomar decisão, eu já tenho uma base de networking maior, eu consigo mais escala, consigo mais agilidade, decisões. O que é o comprador do futuro nesse cenário aqui, então? Boa. A gente falou muito do comprador dependente do contexto dele, né? Eu vou falar aqui um pouco mais do comprador enquanto agente transformador dessa mudança, né? Quem é esse comprador do futuro? Esse comprador do futuro, na minha concepção, é esse profissional, essa profissional que entende que é ele que precisa dominar a gestão e análise dos dados dentro de uma organização de procurement. Vou dar um exemplo aqui.
quando a organização começa a montar, né, estrutura de dados, data lake, e vamos insights rápidos para a tomada de decisão, muitas vezes você vai ver que esses projetos estão sendo discutidos em TI. Não, é o cara de TI que vai puxar os dados do IPRO, que ele vai me dar um dashboard lindo e maravilhoso. Vai me dar um BI aqui. E magicamente eu vou poder tomar decisões em cima desse dashboard. Cara, não. Para montar esse dashboard, precisa de contexto de compras. Você precisa entender o dado que você precisa, qual formato você precisa e em que, vamos dizer assim, periodicidade esse dado precisa ser atualizado para ele ser útil para uma tomada de decisão. Perfeito. Porque se você tiver um dado perfeito que está 6 meses atualizado, ele talvez não seja útil. Se você tiver o dado, mas ele não tiver num padrão em que você possa comparar ele, também não vai ser útil. E muitos compradores entendem que pode terceirizar essa discussão. Não é responsa minha não, deixa para ter. Cara, você tem que ser o cientista do dado. Você precisa ter uma intimidade com esse tipo de informação. Não porque você vai desenvolver e vai codar, mas você precisa dizer para o cara de TI, cara, eu vou precisar desse dado de pedido de compra nesse formato. A gente vai precisar atualizar isso a cada 5 horas. Sabe que tem um nome, né? Porque a gente tem MBA de Data Science aqui também, a gente estuda muito até o posicionamento do nosso curso, né? E quando a gente fala de dados, existe o cientista de dados, existe o engenheiro de dados, o arquiteto, mas existe um novo cara chamado Data Citizen. Sensacional. Sim. Data Citizen. O que é o Data Scientist? É o cara que sabe criar os algoritmos. Se o cara programar em Python, em R, ele sabe rodar clusterizado, ele sabe fazer os algoritmos de machine learning. Sim. O engenheiro de dados, o arquiteto de dados, resumindo os dois, é aquele cara que sabe criar o banco de dados, tratar os dados, a infra. E o Data Citizen é aquele cara que sabe criar as visões, tomar as decisões, fazer as perguntas, extrair os dados, fazer as perguntas. Na verdade, o que você está falando dentro dessa caixinha que eu coloquei aqui é que o comprador precisa ser um Data Citizen. Cara, né? Incrível. Esse é o comprador do futuro, então, né? Ele é um Data Citizen. Sensacional. Isso é uma das partes do comprador do futuro, porque muitas vezes o pessoal quer pular do estágio 1, sobrevivência, para o estágio da arte. Né? Em procurement isso não é verdade, porque pensa assim, muita gente não, a realidade não é usar Excel, não podemos usar planilhas, são dashboards alimentados em tempo real. Só que boa parte do aprendizado de um contexto de um Data Citizen, ele nasce de uma boa planilha de Excel. O cara já entendeu, estruturou, sabe tabelar, sabe... A mecânica ele da faz coisa. tudo, na verdade. Ele faz o BI lá na tabela dinâmica dele. Cara, se for no Excel, se for no Tableau, se for no Power BI, se for no Micro... X, né? Se for no ClickSense, tanto faz o lugar que ele vai fazer. Esse é o profissional. Ele está demandando isso, porque ele é o cara que entende, por exemplo, que esse follow-up de pedido podia ser um negócio automático do sistema, né? Ele vai identificar aquela demanda, porque ele, quanto cobrador do futuro, ele vai auxiliar a organização dele a automatizar aquela informação da melhor maneira possível. O pessoal fala muito, vamos implementar RPA, bora implementar Big Data, bora implementar blockchain. Cara, tecnologia é meio, né? A gente não pode pensar na tecnologia como um fim em si mesmo. RPA é bom? Depende. Tem RPA que é horrível. Tem RPA que atrapalha mais o processo do que ajuda, porque é uma automação mal feita, sem contexto e despriorizada, né? Ou seja, ela não está atacando um problema crítico que toma muito tempo ou que causa muito erro humano, que tem problema nesse processo de tomada de decisão. Então, esse Data Citizen que o Alex comentou, ele é fundamental, não como o executor, mas como realmente o arquiteto mesmo mental, né? O idealizador de como essa jornada precisa ser. Então, esse é uma das premissas desse comprador do futuro. A outra coisa, obviamente, que é também a maturidade do ponto de vista de negócio. Né? Não adianta esse cara ser descolado do básico de procurement. Né? Quando a gente fala de escolas como Strategic Sourcing, cadeia de valor, TCO, que tem muita gente pregando isso aqui no Brasil, para muita organização de compras isso ainda é bruxaria, né? Isso ainda não é algo tão pronto, né? Ainda não é algo tão óbvio. É muito heterogêneo ainda, né? E você precisa de uma maturidade técnica, né? Porque a técnica de procurement evoluiu muito, estratégia de negociação, olhar de maneira holística, né? Não só para o preço, mas para toda a cadeia da entrega, a compra, aquele item dentro do consumidor final, né? Chegando na casa do consumidor final, aquele insumo. E, obviamente, o terceiro pilar, né, que é o que eu falei, ele precisa ainda estar atento a essa agenda, né, essa mudança comportamental que, com certeza, vai impactar principalmente as organizações mais maduras de maneira extremamente acelerada no médio e longo prazo. Né? Ele entender, o que é que significa sustentabilidade na cadeia de fornecimento? Eu não sei nem se minha empresa como é que eu cobro um fornecedor que seja, como é que eu mensuro isso de maneira objetiva, como é que eu crio uma meta, como é que eu faço aquele relatório anual de sustentabilidade de maneira coesa. Então, esse profissional ele não pode se esquivar e achar que não, ESG é da consultora de ESG. Ou é do board, ou é da diretoria. Eu vou entender de procurement, mas dados é com TI, ESG. E acho que até mais do que... a gente falou agora para as corporativas, né, o B2B, Enterprise, assim, é claro que para uma média empresa, né, o comprador que está ouvindo a gente aqui no nosso cast, ele tem essa perspectiva de será que eu posso trazer competitividade para a minha empresa se eu for o fomentador aqui dentro, né? Será que faz sentido ele pensar no Linkana para a companhia dele? Assim, como que você acha que isso se posiciona? Cara,
Assim, eu acho que sim, tá? Eu normalmente até é meio paradoxal essa discussão, porque a gente tende a ser muito transparente com as conversas que a gente tem dentro dessa jornada de compras. Porque muitas vezes chegam compradores ou contextos de empresa que estão naquele estágio de maturidade lá inicial, de sobrevivência, estruturação de processos. E eu sempre falo para o meu time, até nas conversas que eu tenho, eu falo, vamos ser transparentes com esse cara. Provavelmente não é o momento dele contratar a Lincana, porque a prioridade dele ainda é estruturar processo, é conseguir começar a entender como é que ele vai montar uma organização de compras, ver qual é o melhor IPROC que se aplica, se é um nacional, se é um internacional. Então, a Lincana, ela passa a ser uma ideia, ou passa a ser um sistema que consegue gerar bastante valor quando a gente entra naquele contexto que eu diria que é a média das grandes corporações hoje no Brasil ali, que eu chamo de estágio 3 e 4, né? Que você já passou por um momento de estruturação, você já tem vários sistemas, sua agenda ISD, dados, velocidade já está decolando, mas você não consegue fazer ela decolar. Você está tendo prejuízo, todo mundo odeia os sistemas que você implementou, sua organização parece que fracassou e você está lá frustrado. Quando eu falo você frustrado, eu estou falando da alta liderança. E aí chega o diretor, está passando o Joãozinho lá desavisado no corredor e fala, João, vem cá, bicho, esse negócio, essa gestão de fornecedor que a gente está fazendo não faz sentido nenhum, esse negócio não vai para frente, vai lá no mercado e descobre qual é a solução que vai poder mudar esse paradigma e fazer com que esse investimento milionário que eu fiz não vá para o buraco. Então, normalmente esse é o que a gente chama de ICP, né? É o Ideal Customer Profile, o cliente ideal da Lincana, esse champion, ele chega desesperado, eu falo, calma, claro, vou te mostrar agora a luz, aí em rede e tal, e compartilhamento. E é uma ideia muito nova, mas tem uma aderência muito grande, porque esse cara está sofrendo, né? Como é que você pode vender uma solução de dados para o cara que não tem problema de dado ainda? Né? Não pode vender. Não dá. Você pode até forçar, né? Vou botar aqui a Lincana, porque você vai forçar o spin selling ali na implicação, o máximo que você puder, mas não vai converter. Voo de pato, né? A gente vai lá, consegue, daqui a pouco dá churn, o cliente fica frustradíssimo também com a gente. E já esse mercado B2B Enterprise não é um mercado que eu vou ter milhões de clientes. A gente sabe que é um mercado que é nichado, né? A gente está falando de 1.000 grandes empresas, sei lá, quando a gente fala das 1.000 maiores no Brasil, mas é um mercado que tem um impacto gigante dentro do procurement do supply chain. Por quê? Porque eles dominam cadeias de fornecimento extremamente amplas e complexas, então impacto de mais fornecedores, esse é meu objetivo. E, obviamente, também o volume financeiro que essas organizações trabalham também tendem a investir muito mais em soluções de tecnologia. Né? Esse posicionamento é variado. Né? Você pode ter um B2B Enterprise como a Lincana, que foca em poucos, em grandes tickets, né? Em grandes contratos, ou você vai ter uma empresa que vai falar, não, só solução de cotação para qualquer organização de compras, eu vou olhar para o mid-market, eu vou olhar para todas as organizações de compras do país que já tem minimamente um comprador lá dentro. São dois posicionamentos válidos atacando talvez o mesmo problema por vieses diferentes. Né? Perfeito, perfeito. Léo, chegamos na nossa fase final aqui, cara, de bate-bola. Já? Né? Legal, já, bacana. Chegamos na nossa fase de bate-bola. Sim. Caio, eu vou fazendo uma, você faz outra, eu faço uma, você faz outra, beleza? E eu vou começar aqui com o nosso bate-bola. Léo, uma frase de impacto para a nossa audiência. Falamos muito de dados aqui, né? Eu gosto muito da frase do William Deming. Depois que eu vi ela, eu nunca mais esqueci, né? Que é, sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. E essa é a mesma analogia lá do Moneyball, né? Ele briga muito que está todo mundo decidindo no instinto, na experiência. Ele fala, não, cara, vamos mudar o beisebol a partir de dados. Vamos fazer a mesma coisa em procurement. Eu tenho certeza que o Caio concorda com essa frase. A gente estava falando sobre isso antes de começar, né, Léo? Eu já consegui fazer meu lobby aqui para ter apoiadores. Né? Tá certo. Bom, ainda mais como estatístico, né? Dado que a gente está ao encontro um do outro, então, minha segunda pergunta para você nesse mérito final aqui, Léo, qual que é o conselho mais relevante que você já recebeu? Cara, isso eu ouvi numa conversa em que a gente estava exatamente discutindo o modelo de negócio da Lincana, proposta de valor. E aí, obviamente, tudo chega em preço, né? E aí eu falei, mas será que eu vou conseguir cobrar isso tudo desse cara? E aí foi um diretor até de vendas, né? De um cara que estava fazendo uma mentoria, que falou, cara, esqueça essa premissa, porque ninguém rasga valor. Se você está gerando valor para aquela empresa, é só uma discussão de qual é o pedacinho que vai ficar para cada lado. Mas ele não vai deixar de fazer algo com você porque o preço está isso ou aquilo. Provavelmente, se ele deixou de fazer, é porque você não estava gerando valor suficiente. Porque rasgar valor, ele não rasga. E aí eu levo isso hoje para a vida, quando todo mundo fala, mas está caro, está barato, eu falei, bicho, não é essa a discussão. A discussão é, está gerando valor ou não? Porque preço depois é só uma consequência. Perfeito. E é uma filosofia muito importante, né, porque a gente fala isso muito em aula, né? Palestra que a gente faz aqui. Esse negócio de rasgar valor. O que é valor, né? É resolver um problema, né? É resolver uma o que dor. É valor. E às vezes a pessoa entra na fórmula. E eu acabei de falar isso numa palestra no workshop semana passada, né?
o cara entra muito na fórmula do custo-benefício, né? Porque ele procura lá valor, aí ele vê lá, valor é igual a custo dividido por benefício. Né? Não, todo mundo já viu isso, né? Aí você fala, cara, custo-benefício, então é o preço, né, dividido por quanto ele me traz de resultado. Cara, mas essa fórmula, apesar de não ser uma fórmula mentirosa, né? Ela tende a simplificar o negócio e não trazer valor. Então é isso, cara. Ninguém rasga valor. Se está gerando valor, quanto que é ou não, é discutível, né? Você quer ficar com 20%, eu vou ficar com 80%, a gente vai lá e vê. Mas jogar fora ninguém vai. Ninguém vai. Se for valor se vai verdade, trazer valor para ambas as partes. Você vai achar um meio termo que vai funcionar para os dois lados, entendeu? É isso aí. Léo, agora eu quero saber o seguinte. Imagina que você só tem uma escolha, que é qual a competência que você acha que todos devem dominar. Só vale ter uma competência. Só não, para o meu time, para a minha família, para o filho. Cara, uma competência que hoje todos têm que dominar. Vou roubar a sua ideia, então, né? Acho que dados, né? Nós somos todos data citizens, né? O mundo pede, a gente vive a era dos dados, né? Sim. Hoje, nos últimos 1 ano, 2, a gente gerou mais dados do que todo o resto da história da humanidade. Então, é como se em 2021 e 2022 a gente gerou mais dados que os últimos 5.000 anos em que dados foram gerados. Né? É 1 trilhão, não é nem trilhão. Eu vi esse número, 1 quintilhão e 400 vai cada vez quatrilhões por dia. É meio exponencial isso aí, daqui a pouco não dá nem para a gente falar. Se eu puder resumir em um só, essa competência para analisar, entender e melhorar a sua relação com dados, com certeza é a competência do profissional do futuro e do comprador do futuro também. Massa, muito legal. Bom, tem mais uma pergunta aqui que é: o que durante muito tempo você achou que era certo e mudou de opinião? Cara, isso é uma pergunta até um pouco pessoal para mim, eu diria pessoal e profissional, porque por muito tempo eu sempre acreditei muito na ideia do binarismo do certo e errado, né? Então, para mim, profissionalmente falando, é aquele negócio, escreveu, não leu, o palco meu, então se eu estou certo, eu estou certo, e quem está errado eu vou passar por cima, eu não quero saber, eu tenho que bater mesmo, eu tenho que dizer que está errado. E eu acho que a vida ensina muito, né? Nesses 7 anos pré-Lincana e principalmente com a Lincana, eu percebi que tá certo, é importante, mas na verdade não é a parte mais importante, principalmente nessa missão de gerar valor, gerir um negócio, transformar um mercado, né? Porque você não consegue estar certo sem execução. Você precisa executar coisas certas para estar certo e você não executa sem pessoas. Então, a partir do momento que você não se comunica bem, você não se relaciona bem com pessoas, o que passa por empatia, o que passa por colocar no lugar do outro, a gente brinca muito do modelo Dale Carnegie lá, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. E eu não era esse profissional. Passei por muito tempo, até com uma certa arrogância, uma certa implacabilidade, sabe? Eu acho que isso foi muito negativo profissionalmente e eu vi que estava, mesmo estando certo, as coisas que eu queria que acontecessem não aconteciam, exatamente porque não é só isso. E eu passei a enxergar isso de uma maneira muito diferente, né? Agora eu entendo que é muito mais importante você ter um bom alinhamento, você conseguir comunicar bem as ideias, ter muita empatia, transparência e vulnerabilidade também para fazer isso, porque aí sim, estar certo vai ser uma consequência dessa boa execução e esse bom ambiente de execução que você conseguiu criar. Certo? Deu para entender a ideia? Deu, foi ótima explanação. Você diria, por exemplo, que nessa lógica você tinha uma tendência a decisões e direcionamentos mais técnicos do que comportamental, né? Porque essa lógica de certo e errado, eu penso muito nisso, né? Para mim, assim, também como líder, né? Às vezes tem uma lógica muito técnica, né? Alguém falou disso aqui, você fala, não, isso aqui não é assim, isso aqui. Porque tecnicamente você pode ter mais experiência em determinado assunto sobre um liderado seu de tal maneira. Mas, é o que você falou, como que ele vai entender, se ele vai comprar ideia, se ele vai executar, é outra. Você diria que tinha muito dessa questão de muito... Pessoa, normalmente, o que eu percebo, né? Eu sou essa pessoa e tenho que tomar muito cuidado com isso. Pessoas que gostam de estudar, né? Gostam de ter muito conhecimento, gostam de não ter muito achismos. Se você exagerar, você acaba se tornando um cara chato, realmente arrogante. Sim. Porque você fala, cara, eu estudei. Aí vem alguém sem estudar, com pouca base, vai discutir com você. Eu diria nem que chato. Eu acho que o pior dos deméritos é a cegueira. Porque se eventualmente você não se abrir, né, para essa troca... Claro que é tanta fonte de dados, o Lincana sobre isso, né? É tanta fonte de dados que eu não posso ter a certeza de que o meu processo decisório, a minha capacidade de coleta, ela é suficiente. Ela jamais vai ser. Né? Então a cegueira é o maior problema. Vamos dar um exemplo do que a gente conversou agora. A gente concordou, né? A agenda ESG, esse contexto, abraçar a diversidade, faz sentido economicamente, pessoalmente. E aí você conhece um comprador que já tem os seus 60 anos de idade, né, que ainda não entende muito bem esses valores e ele é um opositor. Ele vai falar, não, isso não faz sentido, isso aí é frescura, isso aí vai ser contra meu safety,
saving, vai prejudicar a minha meta. E aí você pode ter 2 tipos de reações, né? Você pode ser o cara que vai dizer, você está sendo preconceituoso, você não abraça esse tema, você está errado. O embate, né? Você, economicamente, você está sendo burro. E você vai estar certo? Em algum cenário vai estar, mas qual é a efetividade, qual é o parceiro que você vai encontrar nessa pessoa? Você nem se deu o trabalho de colocar no lugar dela, você já chegou batendo, esse cara vai olhar e falar, quem é esse maluco da Lincana que acha, né, novinho aí, querendo falar besteira do que eu faço há 20 anos, e com razão, tá? Quem chega com esse tipo de discurso merece realmente fracassar, porque para mim isso não é a maneira, eu não acredito, mais que startup sempre fala em revoluções, eu acho que a transformação é muito mais uma reforma do que uma revolução, porque a revolução ela tende a não ter perenidade, ela para no meio do caminho, ela muda rápido, mas depois volta muito rápido também, porque a gente não criou as bases para aquela ideia se consolidar e ganhar força dentro da sociedade ou dentro daquele mercado. Então, voo de pato. Se você chegasse lá, cara, eu entendi, pô, eu te entendo pra caramba, eu pensava da mesma forma, mas vamos pensar junto. Pensa assim, vamos fazer isso. Aí o cara, eita mesmo, tal. E você vai criando o ambiente para isso, você vai ganhar um apoiador. Claro. Então essa para mim é a diferença da racionalização, da técnica versus da efetividade, que é o que realmente importa. Estar certo não é o que importa, é ser efetivo com as coisas certas que importam. Né? E às vezes a própria... tem mais 2 coisas importantes sobre isso, que é, às vezes a gente acha que a gente está certo, mas a gente não está. Normalmente a gente não está, né? Mas se pegar... não digo que... Acho que estatisticamente tem de tudo. Mas se você pegar esse caso aí, digamos nós aqui que por estudo de SD, diversidade, a gente acha que o correto, né? Todos aqui acho que concordam que o correto hoje é investir, sim, numa sociedade mais diversa. Isso a gente concorda aqui, não vamos... não comentar sobre isso. Mas, às vezes, a pessoa precisa de espaço para ela chegar na conclusão de acordo com a ação durante um tempo. Porque é o que você falou, por mais que você, às vezes, na conversa, você consegue conduzir a pessoa para chegar na conclusão. Às vezes, você tem que falar, não é o momento dessa pessoa, ela ainda não chegou, ela pode ser que chegue. Cara, deixa ela fazer um pouquinho, depois a gente conversa de novo. Isso é ter empatia, né? Essa é empatia, né? De você pensar que o estágio de lá... Isso, de novo, falando daquele exemplo em que nós estamos certos. Porque tem vários exemplos que a gente está errado e a gente está cagando duplamente, né? Porque a gente está errado e ainda está forçando a pessoa a estar com erro novamente. Exatamente. Bom, tem mais uma, hein? Tem mais uma. Tem mais uma? Tem mais uma. Tem uma que é a mais fácil, mas que pode ser a mais difícil de todas, né? Por quê? É tanta... música que às vezes as pessoas travam. E o que eu quero é que você recomende uma música em que a gente vai pôr na nossa playlist aqui para os nossos alunos e o que essa música representa e por quê. Cara, tenho 30 anos, mas eu sou um cara old school, né? Gosto pra caramba da farra, do sertanejo, do passinho, sei lá, o que mais está acontecendo aí, mas sempre fui, até por influência de amigos, sempre gostei muito de rock, né? Então uma dessas bandas é Guns N' Roses, né? E como eu acho que isso tudo na vida é uma questão de reformas, né, de olhar para o longo prazo, eu trago Patience de Guns N' Roses, que passa um pouco essa ideia de calma, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Vamos ter Caião gostou do rock, você gosta dessa? Caião? Sensacional, cara. Quando eu fiquei sabendo que ele ia falar de Guns N' Roses, já abriu um sorriso interno aqui. Fabuloso. Putz, bom demais. Vamos colocar no playlist hoje mesmo. Tem gente lá na Lincana que é fanzaço de Slash, enfim, então para mim essa música diz muita coisa legal, pessoalmente, profissionalmente, né? Essa aqui, né? Exatamente, né? Antigamente a música tinha um iniciozinho, né? Tinha uma intro. Começa já no passinho, o povo dançando, não. TikTok, né? Não dá tempo, né? O TikTok não dá tempo de ter uma intro. Tá muito acelerado. A gente precisa desacelerar um pouco, pelo menos na música, né, Caio? Sim. Tá vendo? Às vezes sim. Muito bom. Patience, Guns N' Roses, adicionado à nossa playlist agora. Agora eu quero te colocar na fogueira para encerrar também, né? Vamos lá. Aqui no seu podcast e vou te fazer um convite para participar do meu aqui, compromisso público. Maravilha. Tamo junto? Será um prazer, Léo. Agora, a audiência fazer isso, que o cara não pode voltar atrás. É isso aí, agora. Obrigado. Compromisso Plautox, compromisso público. Compromisso público. Acabou. Vamos lá, não tem problema nenhum. Léo, o Rodrigo aqui trouxe um presente aqui, cara, para você aqui, cara. Um presente. Aí sim. Uma camiseta nossa da Live U. Maravilha. Agora. E vai ser fácil, assim como nós adeptos de usar camisetas, roupas descoladas. Aí sim, né? Sou parte dessa cultura live aqui, tamo junto. Cultura, boa. Caião, muito obrigado. Obrigado a você, Alex, excelente. Muito obrigado. Muito bom. Léo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Compras do futuro, procurement do futuro, vamos nessa. Acho que nós, como Live University em Brasca, aqui no nosso Supply Talks, temos a missão de realmente divulgar isso, porque o que a gente quer é melhoria da maturidade de todo o ecossistema, de toda a questão de supply compras, e acho que isso faz muito sentido. Fantástico. Espero que nós estejamos certos. Eu também espero. Estejamos errados. Vamos junto nessa. Galera,
Muito obrigado. Quem gostou, eu falei que tinha insight bom, compartilha isso, compartilha com a galera, curta, ponha sininho, se inscreva no YouTube e Spotify, Deezer. E um abraço e até a próxima, galera!